Vamos ouvir o Jadson. Vamos ouvir o Jadson. O que o Jadson fala desse clássico amanhã? Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. Facincani. Vamos ver. Da forma que a equipe estava sendo um pouco criticada no começo do ano, acho que aquele jogo era um jogo que deveríamos fazer um bom jogo, conseguir uma vitória dentro de casa, para ganhar a confiança da torcida, ganhar a confiança dentro do grupo. Então, aquele jogo eu acabei não jogando, né, que eu estava em fase de preparação, mas acabei indo no estádio. Os jogadores jogaram com muita raça, muita vontade. Mesmo ali com a dificuldade do erro do árbitro ali no jogo, a equipe se superou e conseguimos uma grande vitória, né, um grande resultado para nós. E ali a equipe ganhou confiança e foram jogando os outros clássicos também, fomos ganhando e isso aí a equipe foi ganhando moral. E estamos aí, né, brigando aí nas primeiras colocações agora do Campeonato Brasileiro. É isso aí, tá certo, o Jadson, mano? Tá bem, ele está valorizando o clássico, falou que o Corinthians está brigando pelas posições ali, pela liderança do Campeonato Brasileiro. E de fato, cara, por mais que o Corinthians Não está brigando enfrentar... pela liderança, o Corinthians sobra na liderança. Não, por enquanto, Pascoal, mas o Não, campeonato é longo. briga é uma coisa. O campeonato é longo. Sobrar é outra. Briga é uma coisa. Por mais que o Corinthians esteja 9 pontos à frente do segundo colocado, o Campeonato Brasileiro é longo e mais 13 cedo ou mais do tarde... Palmeiras, a distância são Ok. 13 pontos Mas do Palmeiras. o Corinthians tem que se focar hoje no vice-líder, que é o Flamengo, que a diferença é de 9. 9. Então, o Corinthians ele está hoje com uma larga vantagem, sim, mas o campeonato ainda ele está com um pouco mais de um quarto Mano, realizado. Então, o querendo ou Corinthians não, tem 2 Facincani. vitórias para acabar o campeonato. Não, eu discordo. 2. O Corinthians ele não pode absorver esse tipo de discurso Palmeiras e Flamengo. e pensar que já está ganho o campeonato, Facincani. Porque aí justamente não... Facincani. Ele falou, certo. Já ganhou, mas enfim. Mano, acabou. O Corinthians, não Pode acabou comemorar. não acabou não, Sormani. Os jogadores não podem aderir a esse tipo de discurso, esse tipo de pensamento. Os jogadores eles precisam agir da melhor maneira possível. Tem que abrir, sim, uma vantagem considerável, por mais que já tenha, tem que preservá-la. Claro. Vai pegar o Palmeiras aí com o adversário qualificado jogando em casa, apesar do Pascoal achar que não, mas eu acho que o favorito para amanhã é o Palmeiras. O fator casa pesa e pesa muito. O Pascoal falou que o favorito é o Corinthians, o Mano fala que o favorito é o Palmeiras. Se fosse na Arena Corinthians, seria o Corinthians. É o Palmeiras ou o Corinthians? Não, o Corinthians é um time mais equilibrado, é um time que hoje joga o melhor futebol. Olha, você é igualzinho, cara. Eu sou Joga com o a melhor barbinha. futebol. O Corinthians tem uma equipe que sobra no campeonato, está com confiança, diferente do Palmeiras, que tem mais responsabilidade. O Palmeiras tem mais responsabilidade, mas o favoritismo é do Corinthians. A responsabilidade por jogar em casa. Você levanta por peso ter daquele jeito em casa, por ter bom, o assunto é outro. Por ter uma questão de ter essa invencibilidade a ser defendida, enfim, está pressionado, vai ter somente a torcida dele a favor. O Corinthians joga leve esse clássico Favorito contra a é o equipe do Corinthians. Palmeiras. Favorito é o Mas Corinthians. você não acha que o fator Flavinho. casa pode pesar a favor do Palmeiras? Estádio Não, é lotado. só favoritismo. Sábado pesou o Vasco e Flamengo. O Flavinho, favorito. Grêmio e Corinthians também pesou Pascoal muito. falou Corinthians, Facincani Corinthians. Você falou O Corinthians. Mano falou Palmeiras. Eu acho que o Corinthians está jogando muito melhor que o Palmeiras, gente. Está jogando muito melhor porque o Corinthians não sente muito problema de É o jogar melhor fora de mandante, casa. né? Melhor visitante. Joga igual em todo lugar, tal, espetacular. Imagina. Eu acho um grande time, é o grande time do campeonato. O Grêmio vinha sendo com a vantagem de jogar até um pouquinho mais bonito e tal, mas de repente o Grêmio também deu uma espanada. Já é campeão, então. Corinthians? Opa, pode. Quantos títulos vai ser o qual? Não, precisa ver, Flavinho, como o Corinthians vai reagir diante de uma derrota. O que vai acontecer, naturalmente vai acontecer. Tá com medo aí. Não, a questão não é essa, Tá Pascoal. botando medo na torcida do Corinthians, Não é botando mano. medo, é sendo realista, porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Ninguém vai preservar uma invencibilidade durante 38 rodadas, Pascoal. O Corinthians ele precisa saber lidar com o momento adverso também, porque até agora tudo foram flores. Mas o soube Corinthians no ele só jogo, conquistou você quer ver vitórias e empates. quando o Corinthians soube lidar com um evento muito diverso, o jogo contra o Vasco. Virou ganhando de 2-0, o jogo estava fácil, o escambau tal, começou Vasco o jogo empatou o em jogo. 2 minutos. O Vasco empatou o jogo em São Januário, Barulho da torcida. torcida Então, mas o inflamada Corinthians, e Flavinho, tal. O Corinthians não, mas- baixou a poeirinha ali, ó, pumba, e foi Não, lá e mas o ganhou. Corinthians ele quase tomou o terceiro, porque o Cássio fez uma bela defesa Sim, também mas no não lance tomou, depois do segundo não gol. tomou, Então, não aí tomou. no Depois foi lá e contra-ataque, fez 5. no contra-ataque o Corinthians fez o terceiro e abriu a porteira novamente. Mas aquele jogo foi difícil. O Corinthians tem, que nem o Pascoal lembrou, a melhor campanha como Fora de visitante casa, no campeonato. São 5 jogos,
com 4 vitórias e apenas um empate, não perdeu nenhum jogo, fez 8 gols, sofreu só 2. Maior E um aproveitamento aproveitamento de 86,7%. É uma coisa impressionante. Então, mas esse aproveitamento do Corinthians hoje é irreal, Flavinho. É irreal. É irreal. Porque Tudo bem, Mas tudo é o bem. que Por que irreal? Você acha que ele vai perder em algum momento? Teve um aproveitamento desse. Mano, você acha que em algum momento Você ele tem vai que analisar perder? o jogo Ele a vai jogo. perder. Vai perder, normal. Mas nada indica que ele vai perder isso amanhã. E desestabilizar. Não, mas eu não Se tô a gente dizendo que vai analisar perder o amanhã. Corinthians está jogando e que o Palmeiras também está jogando, tudo bem, o Palmeiras não perde há 28 jogos em casa e tudo mais, mas o Corinthians me parece, nesse momento, mais consistente, mais sólido do que o Palmeiras. Não, mas, ô, senhor, Eu acho que nisso o eu Corinthians, concordo. mesmo jogando fora de casa... Aliás, o Corinthians já ganhou o jogo lá. Não, mas bola por bola, o confronto lá tá empatado. Depois da inauguração do novo Allianz aí, tem uma vitória para cada lado e um empate. Mas eu tô analisando aí, não a bola que o Corinthians tá jogando e o Palmeiras tá jogando. De fato, o Corinthians tá melhor que o Palmeiras dentro de campo. Só que eu acho que o fator casa, o estádio lotado, a favor do Palmeiras, credencia o Palmeiras a ser um leve favorito. O Grêmio que é tinha... 49 a 51. Mano, o Grêmio que tinha, naquele momento, A chance de uma se campanha muito equiparar. melhor do que o Palmeiras, Ele que assumir a tinha um liderança. time muito melhor do que o Palmeiras, que tinha a chance de assumir a liderança do campeonato. Jogou em casa. Para quase 50 mil pessoas. O Corinthians não sentiu. Mas Corinthians e Grêmio não tem a mesma rivalidade que tem o Corinthians e Palmeiras. Isso é verdade também. Mas esse negócio de falar fator casa, pra mim é uma coisa do passado. Ah, não acho não, cara. Pô, mas Não só acho dentro não. das campanhas, mano. Não acho Outra não. coisa, mano, a gente Pega os tem que times aí, trabalhar. pega os times que estão liderando o Campeonato Brasileiro. Todos eles Ô, mano, aí, a e torcida e vai a favor, essa história né? de Mas é. irrealidade de campanha, eu vou contra, porque... Não, peraí. O que eu tô falando é outra coisa. Não, jogar em casa sempre bom. Tô falando esse negócio de falar que o fator casa vai jogar contra com torcida, que isso... Não, joga a favor do Palmeiras, não contra o Corinthians, né? Que é acho isso diferente. clichê, Eu acho que tem times que mudaram tem times que muito. não se Ah, não acho não, assustam. cara. Por A torcida exemplo, ajuda e ajuda o muito, Santos é um time que o Somano me falou. O Flamengo Santos foi é um jogar- time que às vezes se intimida jogando fora de casa. Em casa também. Em casa Eu também. acho que é Em casa também. é um momento. O Flamengo, estádio foi do sábado em Flamengo- São Januário ganhou. A única Por coisa isso foi em que- São Januário ganhou. Acontece. A única coisa que eu lógico, vou na tem contramão do que o Mano exceções, O falou... Paulista foi campeão no Maracanã, o Santo André foi campeão no Mas Maracanã. aí é exceção, Benja, não é a regra. Não, mas, como eu já citei, mas você tem que vários trabalhar com a casos. exceção, e a exceção é uma realidade. E hoje, por exemplo, apesar do Corinthians ter uma campanha extremamente proveitosa, quase 90% de aproveitamento, ela é uma campanha, por enquanto, real. Se você jogasse... Se vai terminar assim ou não, é uma história. Até porque, em alguns exemplos, e exemplos até importantes na história do futebol, nós tivemos campeões invictos, campeões com aproveitamento enorme, Não enfim. desse tamanho, não. Tem um Claro, site, sim, tem o um site. Arsenal em Felipe, 2004 tem um site- foi campeão com aproveitamento enorme e invicto na Tem temporada. um site muito legal, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, e probabilidades no futebol. Então eles analisam cada rodada com base no desempenho dos times, no caso do Palmeiras como mandante, no caso do Corinthians como visitante. Então, o que eles mostram para esse clássico de amanhã, lá no Allianz Parque, é o seguinte: a possibilidade de vitória do Palmeiras é de 33,35%. A de empate de 22,74% e a probabilidade do Corinthians vencer o jogo é de 43,91%. Ou seja, matematicamente analisando, com base na performance desses dois times, um como visitante e o outro como mandante, a chance de o Corinthians ganhar é maior do que do Palmeiras. Pascoal, o Corinthians amanhã, você acha que muda o estilo de jogo ou vai Não. entrar igual joga todos os jogos? Não vai mudar nada. Pelo contrário, não muda nada. O estilo está dando certo, os jogadores conhecem as suas funções dentro de campo, o Corinthians não tem nenhuma baixa, pelo contrário, tem a volta do lateral que é da seleção brasileira. O de arbitragem está confirmado? Como? Que é isso? Não falei isso. Tá falando sério, pô. Os jogadores sabem como se comportar, eu acho que não vai ter problema nenhum. E acho que é um árbitro jogo. amanhã é o Voaden. Quem? É Voaden. o Voaden, o Leandro Voaden. E eu acho que o jogo é característica para o Corinthians ganhar a partida. Eu também acho. Se você botasse Corinthians e Palmeiras hoje num campo Neutro. sem torcida, sem nada, hoje o Corinthians seria muito favorito. Muito. Também acho. Né? Aí o fator casa é que pende um pouquinho a balança para o lado do Palmeiras, mas eu acho que o Corinthians continua. Exatamente. continua O com o Corinthians melhor tem time do 43% de chance de ganhar, o Palmeiras tem Esse 33%. percentual aí, eu não sei quais são os parâmetros que eles analisam, Não, a mas... campanha dos times. Mas só a campanha, acho que é mais. Eles Não, devem não, analisar, só campanha. Não tem desempenho, performance, Não. Quantos passes o time dá Não, fora de casa. eles não fazem isso. O fator caso importante é que o Palmeiras... O fator caso é importante, o Corinthians teve não sei quantas eliminações aí recentemente. É verdade. A gente não, chamava eu digo que jocosamente a importância da- o Arena de Foi eliminar. eliminado pelo Audax do Campeonato Paulista, foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, Pelo entendeu? Inter, Eliminado Nacional, pelo Palmeiras, Internacional. do Campeonato Paulista. Santos na Copa do Por isso que eu Brasil. digo, as coisas mudaram. Não, Mudaram. tem, Hoje é diferente. Hoje um time mais racional,
um time mais racional, um time mais emocionalmente equilibrado, não tá nem aí se tem 100, 20, 200... Não, você se acostumar a jogar em casa é muito bom. O Corinthians ano passado não bem. O Corinthians vai jogar no Flamengo, no Maracanã com o Flamengo, Maracanã lotado, reabertura, lembra? Sim, e ganhou. Não, empatou 2x2. 2x2, isso. Mas o Corinthians merecia ter ganho. Então não tem essa, mas eu acho que mudou muito. O time visitante muitas vezes não se afeta. Alguns times não. O que eu tô falando é que às vezes o time que joga em casa é que se empolga. E outra coisa, não tem mais aquele negócio, no campo do outro a grama é assim, a grama é assada, não tem, é tudo igual pra todo mundo. E tá ganhando, por incrível que pareça, quem está com a razão, o Facincani com 60%. 60%. Por isso que o Palmeiras está nessa debacle. Por isso. Só para dizer o seguinte, isso, eu não concordo com o Mano quando ele disse que a campanha do Corinthians não é real. Como a campanha não é real? Não, Pascoal, falei o aproveitamento. Vai terminar o campeonato. Eu falei que a campanha não é real, Pascoal. por que Falei que não o pode acabar? aproveitamento é surreal, porque nenhum campeão até hoje, da época dos pontos corridos, atingiu um aproveitamento tão alto como é esse Mas Corinthians. hoje ele está jogando assim, mano. Tá, Pascoal. Quando o aproveitamento gira em torno de 70%, beleza, mas quando tá girando próximo dos 90%... Mas tá bom. Então, mas é que tá, assim, Tudo cara, bem, eu torço. Mas está jogando assim, você tem que respeitar o momento. O momento do Corinthians hoje é de um Mas aproveitamento. eu torço para que os times que disputam o Campeonato Brasileiro possam ter cada dia mais um aproveitamento lá em cima, principalmente os campeões. Imagine um campeão com 95% de aproveitamento, seria legal pra caramba, mas diante de um campeonato disputado como é o Campeonato Brasileiro e longo, extenso, eu acho que esse aproveitamento do Corinthians é surreal. E outra, analisa pelo seguinte, rapidinho, Benja, se o time agora tem um aproveitamento superior à média de 70%, é natural então que quando ele oscilar, ele vai chegar aos 70%. Ou seja, então ele mesmo oscilando, ele já vai ainda ter uma campanha suficientemente razoável para ser campeão. Vamos ver um trechinho muito legal aí do Rodriguinho, do Corinthians, ontem no Boa Noite Fox. Vamos ver. Então conta pra gente uma história que mostre por que o Carille é muito bom, uma história que mostra por que o Tite é muito bom. Um exemplo concreto, um dia que ele disse alguma coisa pra você. Olha, primeiro eu vou falar do Carille, né? O jogo da final contra a Ponte, ele armou nossa equipe de uma forma que conseguiu ser muito inteligente. Ele tinha me falado, ele falou com todo o grupo e ele armou a nossa equipe super certa, por isso que a gente conseguiu ganhar o jogo, né? E teve uma certa facilidade, ele foi muito bem. Eu não posso contar o que foi, né? Porque infelizmente aí eu vou estar comprometendo ele, mas ele ganhou minha admiração ali naquele minuto. Além de já conhecia ele antes, óbvio, né? Já tinha trabalhado com ele, sabia que ele tinha muito potencial, mas como treinador se demonstrou naquele minuto, né? O Tite eu não tenho nem o que falar dele, né, cara? O cara tem o respaldo de todo o Brasil, demonstrou o seu trabalho aí de uma forma perfeita, tanto que chegou na seleção agora e tá demonstrando mais uma vez que é um excelente treinador, que sabe conduzir grupo, que tem aquele feeling, sabe, das pessoas também, e por isso que ele tem esse sucesso todo. Então tá aí, vocês viram o trecho do Rodriguinho ontem no Boa Noite Fox, muito legal, muito bacana aí. E olha, nós vamos fazer um intervalo e na volta tem mais Fox Sports Radio. E você pode botar no Twitter